Olá, sejam bem-vindos! Hoje, na nossa aula, vamos trabalhar sobre o Plano de Estudo Tutorado do 9º ano do Ensino Fundamental, volume 2, com a professora Tatiana Reis, no conteúdo de Matemática. Então, vamos lá. Atividades. Número 1. Você já ouviu falar de Tales de Mileto? Vamos conhecer um pouco da história. Tales de Mileto foi um grande e reconhecido matemático no período do século VI a.C. Seus estudos e descobertas no campo da matemática o fizeram ser taxado como o pai da geometria descritiva. Além da matemática, Tales também é lembrado como filósofo e astrônomo. Sua sabedoria percorreu por vários territórios, chegando até o Egito. Os egípcios, então, o convidaram a medir a altura de uma de suas pirâmides, o que para a época seria um grande feito, pois não existiam equipamentos que pudessem fazer isso com facilidade. Tales conseguiu medir a altura da pirâmide, utilizando o que conhecemos hoje como Teorema de Tales. Para conseguir desenvolver este teorema, ele utilizou a sombra causada pelo Sol e, devido a isso, sua fama de grande matemático pensador ficou ainda maior. Disponível nesse endereço eletrônico. O que você acha de conhecermos um pouco mais sobre o famoso Teorema de Tales? Vamos lá? Na atividade 2, vamos descobrir juntos uma das contribuições de Tales de Mileto para a geometria. 1. Desenhe 3 retas paralelas. E aqui nós desenhamos a reta R, reta S e reta V. Lembrando que quando nós vamos dar nomes para retas na matemática, nós damos letras minúsculas no nosso alfabeto. Eu coloquei uma cor aqui, você também coloca aí na sua apostila, se você tiver, ou no seu caderno, para que você aprenda a diferenciar as retas paralelas das retas transversais. Então, as paralelas, eu coloquei elas da mesma cor, tá ok? Então, retas paralelas. Um belo exemplo que a gente tem de retas paralelas, e bem fácil, são as linhas do caderno. Retas paralelas são aquelas que nunca se encontram. São aquelas que a distância entre elas sempre é a mesma, nunca muda. Portanto, se eu fizer a medição aqui, ó, aqui deu 1 centímetro. Então, aqui também vai dar 1 centímetro de distância entre a reta R e a reta S. Então, retas paralelas são aquelas que nunca se encontram. Quando é que a gente tem um feixe de retas paralelas? Nós temos um feixe de retas paralelas quando nós temos 3 ou mais retas paralelas. Portanto, aqui nós temos um feixe de retas paralelas. Agora, o item 2. Corte estas retas com 2 retas transversais, T e U. Retas transversais. Bom, eu falei que eram retas paralelas. Agora, o que são as retas transversais, pessoal? Retas transversais são aquelas retas que cortam os feixes de paralelas, tá? Então, aqui, ó, item 3. Marque os pontos de interseção entre as retas K, L, M na reta T. Beleza, peraí, deixa eu explicar para você, ó. Aqui a gente tem o feixe de paralelas, e aí foi traçada a transversal T, que eu coloquei de uma cor, e de uma cor diferente a outra transversal, chamada de transversal U. Quando essas 2 retas transversais foram traçadas, ó, o cruzamento da reta T com a reta R, não é esse ponto? O cruzamento da reta T com a reta S, não é esse ponto? O cruzamento da reta T com a reta V, não é esse ponto? Beleza, então aqui 3 pontos de intersecção. Ponto de intersecção é o ponto de encontro entre as retas, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Aqui nessa reta T, o segmento, a reta T, ela foi dividida em 3 segmentos. 3 segmentos, professora? Ó, segmento é aquilo que tem início e tem fim, tá, gente? Aqui tem início e tem fim. Então, eu tenho o segmento KL, aqui na transversal T, que é roxa. Eu tenho outro segmento, o segmento LM, aqui na transversal T. E também tem esse segmento grande aqui, ó, daqui até aqui, certo? Que é o segmento KM. KM, então, está na transversal T.
Quando eu tracei a outra transversal, a transversal U, ela cruzou com um feixe de paralelas. E com isso deu origem a 3 pontos. Quais pontos? O ponto N, o ponto O e o ponto P. E com isso deu origem a 3 novos segmentos. Quais segmentos? O NO, que é esse pedaço daqui até aqui, certo? O OP, que é esse pedaço daqui até aqui, e o NP, que é daqui até aqui, que a gente escreveu aqui, ó. Então, deu origem aos segmentos NO, OP e NP. Então, para representar segmento, a gente coloca esse traço por cima, tá? Ponto inicial, ponto final. Então, item 3, marque os pontos de intersecção entre as retas K, L, M na reta T, nessa ordem, e N, O, P na reta U, nessa ordem, para identificar esses segmentos. E aí, pessoal, o que acontece? Esses segmentos, eles podem ser medidos. Estou aqui com a régua da Helena, ó. Ó, então, aqui, ó, no próximo item, nós vamos medir e anotar esse segmento. Então, todo segmento é aquele que tem início e tem fim. É ligado por uma linha reta, né? E aí tem como a gente medir essa distância entre esses dois pontos, tá ok? Agora é a parte 4. Agora é com você. Meça, usando uma régua, os segmentos formados entre essas retas e registre a medida ao lado de cada uma delas. Então, gente, para a gente realizar a medição do segmento, a gente precisa da régua. Ó, é a régua da minha filha. Pois então, sempre que a gente vai medir um segmento, a gente tem que alinhar nesse tracinho aqui, ó, no 0, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a medição, ó. Alinho direitinho lá no ponto K. E lá no L, eu vejo que tem 1 centímetro. Então, aqui tem 1 centímetro. Então, eu vou anotar na figura, mas eu vou anotar aqui também. Então, o KL tem 1 centímetro, certo, gente? Depois, ó, muda o 0 de lugar agora para medir o M. O M, olha só, tá no 2 centímetros. LM tem 2 centímetros, do ponto L até o ponto M tem 2 centímetros. E o KM, gente? KM não é, aqui não é 1 centímetro? E aqui não são 2 centímetros? Então, se aqui é 1 centímetro e aqui são 2 centímetros, então daqui até aqui não é 1 mais 2, que são 3. Então, aqui, ó, quando a gente mede, olha lá, ó, alinho 0 no ponto inicial e vou até o ponto final, que é o 3 centímetros. A mesma coisa, agora a gente faz na outra transversal, ó. Quando eu medi aqui, deu 1 centímetro. Quando eu medi aqui, deu 2 centímetros. Então, aqui, ó, NO mede 1 centímetro. O segmento NO mede 1 centímetro. E o segmento OP mede 2 centímetros. Beleza. E o segmento NP, ele mede quanto? 3 centímetros. Certo, gente? Aqui, por coincidência, deram as mesmas medidas, pessoal, tá? Mas se eu mudar a inclinação dessa reta, ó, se eu colocar ela mais assim, mais deitada, ela vai aumentar o tamanho do segmento, não vai? Agora, vamos para a parte 5. Agora que você já tem as medidas dos segmentos e seus pontos devidamente identificados, faça as seguintes verificações, substituindo pelos valores dos segmentos e encontre a razão entre eles. Meninos, o que é razão? Razão é é a divisão, gente, de duas medidas, tá bom? Divisão de duas medidas. Por isso que aqui está na forma de fração. Porque a fração, ela também não é uma forma de representar a divisão. Pois então, aqui, ó, tá na forma de fração. Por quê? Porque ele pediu uma razão. Razão é a mesma coisa que divisão, que também dá na mesma de fração. Então, isso aqui tudo é divisão. Então, divisão de um segmento por outro. E aí, a gente vem aqui, olha, ó, KL dá 1. LM dá 2. NO dá 1. OP dá 2. Observe que aqui deu a mesma medida. Não deu a mesma medida? Pois então, foi isso, gente, que o Tales descobriu. Aí, gente, no item 5, lá na letra A, pergunta: compare as duas frações obtidas.
O que podemos afirmar sobre elas? As frações são iguais. É isso que a gente pode afirmar, não é, pessoal? E aí, aqui eu não tinha dito que fração é divisão e aqui ele não tinha pedido razão. Então, ao invés da gente falar as frações são iguais, a gente pode trocar e falar as razões são iguais. Gente, e aí, lá no 7º ano, você aprendeu, você viu que quando a gente tem duas razões iguais, isso é uma proporção. Quando nós temos duas razões iguais, isso é uma proporção. E por isso que quando fala-se no Teorema de Tales, fala de Teorema da Proporcionalidade. Porque o Tales, ele descobriu a proporcionalidade que existe nas figuras geométricas. Então, na letra B, tente enunciar o Teorema de Tales. De maneira bem simples, ó. O que a gente precisa ter para falar sobre o Teorema de Tales? Primeiro, a gente precisa ter um feixe de retas paralelas. Mais duas ou mais retas transversais. Então, gente, só terei Teorema de Tales se eu tiver essas duas coisas aqui. O quê? Feixe de retas paralelas. Se as retas não forem paralelas, o Teorema de Tales não é válido. Mais o quê? Duas ou mais retas transversais. Com isso, quando a gente tem o feixe de retas paralelas e tem as retas transversais, não deu origem a segmentos. Esses segmentos, eles serão segmentos proporcionais. Porque quando a gente mediu lá, não vimos que as frações eram iguais? Se as frações são iguais, gente, as razões são iguais. Se as razões são iguais, é porque eles são proporcionais. Quem são proporcionais? Esses 4 segmentos que nós medimos. Então, feixe de retas paralelas. Feixe de retas paralelas mais duas ou mais retas transversais, o que acontece? Dá origem a segmentos proporcionais. Foi essa a propriedade que Tales percebeu. Os segmentos, eles são proporcionais. Quando o que acontecer, gente? Eu tiver um feixe de retas paralelas. O que é feixe, gente? Feixe é quando eu tenho 3 ou mais retas que são paralelas todas entre si, né? Mais duas ou mais retas transversais. Então, segmentos proporcionais. Agora, vamos para a atividade 3. As retas R, S e V são retas paralelas cortadas pelas transversais T e U. Então, eu vim aqui no desenho e já marquei da mesma cor as paralelas e com cores diferentes as transversais, tá? Sabendo que os segmentos KL, aqui o KL, LM, LM, NO, NO, medem 5, 10 e 15 centímetros, respectivamente. Se falou respectivamente, é porque a gente tem que respeitar essa ordem. O KL, ele vai medir 5. O LM vai medir 10. O NO vai medir 15. Certo, gente? Calcule a medida do segmento OP. Então, o OP é esse daqui. Então, eu não sei essa medida, então eu vou chamar essa medida de X. Bom, pessoal, antes da gente começar o exercício, eu queria falar o seguinte. Essa reta aqui, ó, observa com a professora. Se aqui mede 5, isso daqui, gente, é uma redução. Tá pequenininho, né? Porque não mede 5, concorda? 5 centímetros, ó. 5 centímetros é esse tamanho aqui.
Então, isso aqui é uma representação. Aí, nessa representação aqui, ok. Só que quando vem representar essa segunda reta, gente, aqui não poderia ser desse jeito. Essa reta, ela tinha que ser mais inclinada. Pra quê? Porque ela não tem que medir 15, então ela tinha que ser bem inclinada para aqui, ó. Se aqui é 5, aqui é 15, é porque do 5 dessa reta para essa, vai aumentar 3 vezes o comprimento entre a paralela R e a paralela S. Observa aqui que a professora, daqui para cá, não multiplica por 3? Então, essa reta aqui, gente, ela deveria ser mais deitada, tá? Mas ela não é, tá ok? Então, muito cuidado. Tem que saber analisar as medidas. Então, aqui, se aqui é 5 e aqui é 15, você concorda comigo que daqui, entre essas duas aqui, que tá da paralela, entre as paralelas e essas duas aqui, não aumentou 3 vezes? Lembra que a professora disse lá no início que a distância entre as paralelas, ela permanece? E aí, gente, quando a gente tem retas aqui com inclinação diferente, elas serão proporcionais. Como assim, professora? Observa só, gente. Se nesses aqui mede 5 e aqui mede 15, não aumentou 3 vezes? Então, isso sempre vai acontecer dessa reta para essa reta. Sempre vai aumentar 3 vezes. Nossa, professora, então é muito fácil. Então, se aqui é 10, entre essas duas retas paralelas S e V, aqui também vai ser vezes 3? Isso mesmo, gente. Então, aqui a gente multiplica por 3. E aqui vai ser igual a 30 centímetros. Porque as medidas não estão em centímetros. Certo, gente? Então, tá. Então, ó, calcule a medida do segmento OP. O segmento OP, ele mede 30 centímetros. Mas por quê? Por conta da proporcionalidade, ó. Se dessa transversal para essa aqui aumentou 3 vezes, então daqui para cá também aumenta 3 vezes. E observa comigo, olha só. Aqui, quando eu pego daqui até aqui, essa medida aqui, gente, ó. Aqui não é 5, aqui não é 10, então tudo não é 15, não é? Observa de cá agora. Aqui não é 15? Aqui eu não achei que é 30? Então, daqui até aqui, então eu represento assim, ó, com esse tracejadinho. 15 mais 30 não dá 45? E observa só, 15 vezes 3 é 45. Então, como é que eu modifico da transversal T para a transversal U? Basta eu multiplicar por 3. Mas como que eu descobri isso? Eu descobri isso por aqui, ó, porque eu conheço esse valor e conheço esse. E aí, gente, como aqui é um número inteiro, ficou fácil de resolver esse exercício. Então, qual é o segmento OP? OP é igual a 30 centímetros. Aí, gente, o que acontece? Eu respondi aqui o exercício 3, né? A atividade 3. Só que eu fiz ela de cabeça. Quando ela tá facinha, a gente consegue fazer de cabeça. Mas a gente tem que aprender a escrever como fazer esses exercícios, para quando chegar um difícil, a gente saber. Então, a gente tem que pegar aqui o meu desenho e montar aqui. Observa só como que a gente monta. A gente monta uma razão, que é a divisão de duas medidas, ó. Eu montei o 5 com 10. Isso tá na transversal T, que é roxa. E vai ser igual, aí eu dividi os segmentos correspondentes. O que são os segmentos correspondentes? Segmentos correspondentes são aqueles que estão entre as mesmas paralelas. Então, aqui, ó, qual que é o seu segmento correspondente ao 5? É o 15. Qual é o segmento correspondente ao 10? É esse aqui, ó, é o 30. Qual é o segmento correspondente ao 15? Que é isso mais isso. É de cá, esse mais esse. Então, o segmento correspondente ao 15, gente, é o 45, tá? Então, quando vai montar aqui, você precisa de 4 valores. Então, 5 sobre 10 igual a 15, que é o correspondente do 5, sobre x, que é o correspondente do 10. E aí, você já sabe, você vai multiplicar cruzado. Mas eu gosto sempre de ensinar que você pode simplificar, tá? Você podia ter simplificado aqui, ó, por 5 dá 1, por 5 dá 2. Aí, x vezes 1, x, e 2 vezes 15, 30. Mas aqui na apostila, ele não simplificou, tá bom? Mas você pode simplificar. Então, aqui, segunda forma que a apostila te mostrou de fazer, ó.
Em vez de pegar o 5 com o 10, ele pegou o 10 com 5. Também pode? Não tem problema. O que importa, gente, é o que está de frente, que é o correspondente. Então, de frente é o correspondente. O correspondente é aquele segmento que está entre as mesmas paralelas. Então, aqui, o 10 de frente com o x, o 5 de frente com o 15. E observe que essa razão ela foi montada partindo da mesma transversal. Essa daqui foi montada partindo da mesma transversal, tá? E a terceira forma de montar? A terceira forma de montar, gente, é usando o 15. O que é esse 5 mais 10 aqui, professor? O 5 mais 10, gente, é o segmento KM, que é esse mais esse, que a gente pode representar com esse pontilhado aqui, que ele vale 15. E de cá, qual é o correspondente dele? É o 15 mais o x. Ele escreveu 15 mais x, porque antes eu não sabia que era 30. Aqui você queria descobrir, aqui a gente fez de cabeça, tá? Então, era 15 mais x, era daqui até aqui, que é o NP, o segmento NP. E aí, ele colocou, ó, o grande e o grande, certo? E embaixo, ele escolheu pegar o 10. Se ele pegou o 10, eu não posso pegar o 15, eu tenho que pegar o correspondente do 10, que é o x. E aí, o que ele fez? Multiplicou cruzado, fez distributiva, resolveu a equação de primeiro grau. Quando resolveu a equação de primeiro grau, chegou no mesmo resultado, ó. Independente do caminho que você escolher, você sempre vai chegar no mesmo resultado, que é 30. Lembrando que quando a gente tem um exercício simples, dá pra gente fazer de cabeça, tá bom? O que acontecer com uma transversal em um momento para outra, vai acontecer em todos os momentos, em todos os segmentos, tá ok? Agora vamos fazer a leitura do que tem aqui no PET. Será que é possível resolver sem montar a proporção e resolver a equação? Sim, é possível, gente. A professora já ensinou, não foi? No início do exercício. Agora ele vai falar aqui, ó. Vamos lá, então. Se entendemos que os segmentos são proporcionais, o segmento formado entre as retas R e S são 15, 5 e 15. E aí, gente, do 5 para o 15, a professora não falou lá em cima que a gente multiplica por 3? Pois então, logo, 15 é o triplo de 3, então é porque eu multipliquei o 5 por 3. Então, os segmentos formados entre as retas S e V também serão o triplo um do outro. Logo, o x é o triplo do 10. Então, x é igual a 30. Certo, gente? Que foi o que a professora explicou no início da atividade 3, tá ok? Agora, aprendemos que um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos de retas proporcionais. Esse não é o teorema de Tales? O que o teorema de Tales fala? Ó, feixe de retas paralelas com duas transversais ou mais, pode ser mais, não pode ser menos, tá? O que acontece? Os segmentos que foram formados, eles são segmentos proporcionais. Segmentos proporcionais, gente, é quando as razões são iguais. Quando eu tenho 4 termos, aí eu divido o primeiro com o segundo, vai ser igual ao terceiro dividido pelo quarto. Agora, vamos para a atividade 4. Agora é com você. A figura abaixo é formada por um feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Então, eu colori as paralelas de uma mesma cor e as duas transversais de cores diferentes. Encontre o valor que determina a medida do segmento representado pela letra X. Então, aqui eu tenho um feixe de retas paralelas e tenho duas transversais. Logo, eu posso aplicar o teorema de Tales. O que o teorema de Tales fala? Que os segmentos que foram formados, ó, o segmento que mede 10... o segmento que mede 14, o segmento que mede 25, o segmento que mede x, eles formam uma proporção. Como é que eu monto isso, professora? Eu vou escolher começar pela transversal T. Então, vai ficar 10 dividido por 14, vai ser igual. O correspondente do 10 é o 25 e o correspondente do 14 é o x. Lembrando que para achar o correspondente, gente, tem que ser aquele segmento que está entre as mesmas paralelas. O 14 é correspondente com o x porque eles estão entre as mesmas retas paralelas, tá? E beleza. E aí aqui eu tenho a minha proporção. Agora eu tenho que resolver essa proporção. Bom,
Aqui na proporção, gente, você pode simplesmente multiplicar cruzado. Então, vamos lá, ó. Vai ficar 10x, que é igual a 25 vezes 14. Então, eu vim aqui e fiz a minha multiplicação. Deu 350 a multiplicação cruzada aqui, ó. 25 vezes 14, certo, gente? Agora, o 10, ele tá multiplicando. Eu quero deixar o x sozinho, então eu tenho que tirar esse 10 daí, então ele vai passar para o segundo membro, dividindo. Lembrando que na matemática nada se perde, tudo se transforma, e quando não transforma, eu copio. Aqui eu estou transformando esse 10, ele desapareceu daqui, mas ele veio para cá com a operação inversa, tá? Então, aqui dá para simplificar, ó, vai dar 35 centímetros. Certo, gente? Quero mostrar para vocês uma forma de fazer que eu acho mais fácil. Então, vamos lá. Qual que é essa forma, professora? É quando é possível, gente, da gente simplificar a proporção. Nós podemos simplificar a proporção em pé, esse número com esse e esse número com esse. E também podemos simplificar a proporção na posição horizontal, esse número com esse ou esse número com esse. A gente só não pode simplificar na proporção, que é quando a gente tem duas frações iguais, a gente só não pode simplificar cruzado, porque cruzado a gente multiplica. E quando a gente está simplificando, a gente está dividindo. Então, eu vou simplificar, ó. Eu quero simplificar por 2. Por 2 aqui vai dar 5, por 2 aqui vai dar 7. Simplifiquei em pé. Mas também dá para simplificar deitado, porque o 5 e o 25... não é nessa posição horizontal? Então, aqui dá para simplificar também, ó. Dá 1, e aqui por 5, né? Dá 1 por 5, dá 5. Agora, não tem nada para simplificar. Agora, eu multiplico cruzado, ó. X vezes 1, x. 7 vezes 5, 35. Qual você achou mais fácil? Esse ou esse? Eu acho esse. Nesse caso aqui era divisão por 10, tudo tranquilo. Mas eu acho esse daqui mais simples, a gente aprender a simplificar, tá bom? Muito importante. Quando você for fazer aí na sua apostila, você escolhe qual método você quer, tá bom? Agora vamos para a atividade 5. Utilizando o teorema de Tales, determine o valor de x na figura abaixo. Por que que a gente pode usar o teorema de Tales, gente? A gente só pode usar o teorema de Tales com duas coisas. Quais são as duas coisas? Feixe de retas paralelas, duas ou mais retas transversais. Aqui eu tenho as paralelas que estão em amarelo, que são as retas R, S e V, e duas transversais que eu coloquei em cor diferente, a transversal T e a transversal U. Quando as transversais cruzaram com o feixe de retas paralelas, deu origem a 4 segmentos. O segmento que mede 7 centímetros, um segmento que eu quero descobrir a medida dele, esse outro segmento na reta U, que mede 5 centímetros, e esse outro segmento que mede 9 centímetros. Então, como que eu vou fazer? Eu vou seguir a transversal, ó. 7 está para x, assim como, ou igual, o correspondente do 7 é o 5, está para 9, que é o correspondente do x. Nesse caso, não tem como a gente aplicar a simplificação, gente, porque não tem como simplificar. O 5 e o 7 são números primos. O 9 não dá para simplificar com 5, então não tem como simplificar, porque o x também não dá para simplificar. Então, eu vou multiplicar cruzado. Então, sempre eu multiplico aquela que tem o x, tá? Primeiro, para ficar mais simples, o x ficar no primeiro membro. Então, vai ficar 5 vezes x, 7 vezes 9, 63. Então, vai ficar x é igual a 63 dividido por 5. E aí, eu vou fazer essa divisão aqui. 63 dividido por 5. Vai dar 1, sobra 1, dá 2, sobra 3, põe a vírgula para inventar um 0. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30, sobra 0. Então, quanto que dá isso daqui? 12,6. Qual a unidade de medida? Centímetro. Então, essa daqui é a minha resposta. Uma outra forma de fazer isso daqui, gente, que eu acho bem legal, aqui não é 5, eu vou transformar isso daqui para denominador 10. O que eu fizer embaixo, eu tenho que fazer em cima para a fração ser equivalente. Então, 5 vezes 2 não é 10? Então, multiplica isso aqui por 2. Por 2 não vai dar 126? 126 dividido por 10, quando a gente divide por 10, a gente não anda uma casa com a vírgula?
A vírgula, quando não aparece, ela tá na bunda da unidade. Então, a vírgula tá aqui. Quando eu dividir por 10, vai andar uma casa para esse número ficar menor. Vai ficar 12,6. Lembrando que isso dá para fazer, ó, aqui no 5, tá bom? Isso não é sempre que dá para fazer, ó. E aí, eu acho mais fácil do que fazer a conta de divisão, tá ok? Então, o resultado é 12,6 centímetros. O valor desse segmento aqui. Isso a gente utilizou o teorema de Tales, que fala o quê? Retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. Aqui está a proporção dos segmentos. Agora, vamos para a atividade 6. A figura abaixo apresenta 4 retas paralelas. R, S, T e U. Tá errado, né, gente? T e U. Que determinam sobre uma transversal A segmentos de reta de medidas 4 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. E sobre uma transversal B, aqui é a transversal B, os segmentos de reta de medida X, Y, Z, cuja soma é igual a 54. Ou seja, gente, se a soma do x, do y e do z dá 54, é porque desse ponto aqui até esse ponto aqui, que eu posso representar por um tracejado assim, ó, essa soma, essa distância desse ponto até esse, mede quanto? 54 centímetros. Então, observa comigo. O 4 é correspondente com quem? Com o x. O 6 é correspondente com quem? Com o Y. O 8 é correspondente com o Z. E o 54, gente? Ele é correspondente com qual? Correspondente é aquele que está entre as mesmas paralelas. Então, peraí. Esse segmento de 54, ele não está entre essas duas paralelas aqui? Então, o segmento que eu quero, ele vem daqui até aqui, ó. Então, eu quero esse segmento aqui, ó. É o correspondente do 54. Agora, qual é esse segmento? É o 4 mais 6 mais 8, que vai dar 18 centímetros. Certo, gente? Então, aqui, ó, aqui é 18, aqui é 54, certo? E, na verdade, essa inclinação dessa reta tem que ser bem maior, né? Porque aqui o 54, olha só, gente, 54 dividido por 18 dá 3. Ou seja, dessa reta para essa, as medidas elas aumentam 3 vezes. Nossa, professora, então dá para fazer de cabeça essa? Dá para fazer de cabeça, gente, ó. Se do 18 para o 54 aumenta 3 vezes, então aqui, ó, da roxa, que é a transversal A, para a transversal B, multiplica por 3. Então, quanto vale o x, gente? 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. 8 vezes 3, 24. Então, o x vale 12 centímetros, o y vale 18 centímetros e o z vale 24 centímetros. Certo, gente? Então, a gente já tem a resposta. Só que, gente, como vocês estão aprendendo a matéria agora, a professora ela tem que ensinar como é que monta, como é que faz. Porque quando vier uma proporcionalidade que não é assim, inteira, igual aqui é 3, você não vai saber fazer. Então, como que faz, professora, se a gente não sabe, não consegue um número inteiro assim, tão bonitinho como 3? A gente monta assim. Gente, para montar a proporção, que é isso daqui, ó, nós precisamos de 4 medidas. Aqui nós temos 6. Então, nós vamos usar 4 e deixar 2 de lado. Tá bom? Então, vamos usar 4 medidas. Quais 4 medidas eu vou usar? Se eu usar o 4 com 6, não vai me adiantar, porque aqui vai ser x e y. Eu só posso ter um valor desconhecido, gente, em cada proporção, tá? Se eu colocar 2 valores desconhecidos, eu não consigo achar a resposta. Mas aí, a gente não sabe que aqui o grandão é 18? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pequenininho com grandão. Ó, qual é o correspondente do 4? O x. Qual é o correspondente do 18? O 54. Isso daqui vai ser para achar o x. E para achar o y? O y não é correspondente com 6, então agora eu vou usar o 6. O 6 com grandão, que é 18.
certo? E o correspondente do 6, então, vamos montar o resto da proporção. Tem 4 termos a proporção. É o y com o grandão, que é 54. E para achar o z, mesma coisa, ó. O z não é correspondente com o 8, então eu tenho que usar o 8. O 8 com o grandão, que é 18, que vai ser igual. Correspondente do 8 é z, correspondente do 18 é o 54. Veja, gente, que aqui, ó, eu uso a primeira transversal, tá vendo? Ó, que é a roxa. E depois do igual, eu uso a transversal rosa. Eu sigo a transversal para montar. Posso montar pequenininho com pequenininho, posso montar pequenininho com grandão, grandão com pequenininho. Desde que de frente você coloque o correspondente, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui. Gente, a professora não explicou agora mesmo que quando a gente tem uma proporção, a gente pode simplificar na vertical e na horizontal. Então, aqui, ó, dá para simplificar. Certo? Ai, mas eu não dou conta de simplificar de uma vez. Então, vamos às partes. Ó, por 2, aqui não dá 9. Por 2, aqui dá 27. Agora dá por 9. Por 9 dá 1. Por 9 dá 3. Então, quando a gente simplifica isso aqui no lugar do 18 vai ficar 1. No lugar do 54 vai ficar 3. Então, aqui eu multiplico o x primeiro. X vezes 1, x. 3 vezes 4, 12 centímetros. Não era isso que a gente tinha encontrado já? Mas eu tô ensinando aqui como é que monta, porque se não der pra fazer de cabeça, você tem que saber montar. Agora aqui, mesma coisa, ó, dá pra simplificar. Por 18 vai dar 1, igual deu aqui, e 3. E aí eu multiplico cruzado, y vezes 1, y, 3 vezes 6, 18. 18 o quê? Centímetros, que é a unidade de medida que ele tá usando. Mesma coisa aqui, ó, dá pra simplificar. Por 18 dá 1, por 18 dá 3. Multiplico cruzado, z vezes 1, z. 3 vezes 8, 24 centímetros. Não foram essas as respostas? Então, gente, é muito importante você saber montar as proporções para conseguir descobrir os valores, tá? Então, calcule a medida de cada segmento de reta x, y e z determinado sobre a reta B. Encontramos, são 12, 18 e 24 essas medidas. Então, pessoal, faça bom proveito do vídeo, não copie, faça bonitinho aí, vamos aprender bastante, tá ok? Até mais e obrigada!